5 minutos. Estavam sentadas no meio-fio, encarando o céu laranja, buscando por alguma nuvem que ainda tivesse a coragem de confrontar aquele cenário apocalíptico. Quanto tempo será? Perguntou a mulher de cabelos longos e cacheados. Eu não acho que isso seja uma boa ideia, respondeu a mulher de cabelo curto e loiro. Eu acho que a gente tem o direito de uma última má ideia. A loira riu, deitando a cabeça nos ombros da companheira. Eu chuto que uns 5 minutos. Cochichou com a voz seca. Só isso? É tão ruim assim me ter como companhia? Achei que a pergunta era sobre quanto tempo temos, e não quanto gostaria que tivéssemos. Se for assim, então você já sabe a resposta, tonta. Para sempre. Para sempre. Ficaram em silêncio pelo que pareceu ser, de fato, uma eternidade. Não havia testemunhas em lugar algum para aquela singela despedida. É idiota se arrepender das coisas agora, né? Perguntou a cacheada. Acho que ainda dá tempinho para alguma coisa idiota, mas não sei se dá tempo para se arrepender. Eu acho que queria ter fugido com todo mundo. E ficou por quê, então? Havia rispidez na voz da loira. Porque você. A companheira engasga e tosse com a sequidão do ar. Porque a gente não tinha condições. Olha, se tudo vai acabar mesmo, dá só pra ser sincera comigo. A gente não tem um amanhã pra ficar de cu virado uma com a outra. Após um longo suspiro, a mulher de cabelos cacheados dispara. Eu não aguento mais essa mudança toda. É o quê? A 10ª vez que fugimos disso? Em menos de um mês, mais uma parte dessa porra de planeta morre. E como a gente fica? Correndo pelas beiradas até quando? O planeta não tem culpa de nada. Eu sei, e nem você. Eu não quis dizer que a culpa é sua, tá? Eu só queria ter desperdiçado menos momentos, oportunidades, sabe? Tudo parece ter passado sem que eu conseguisse fazer nada. A loira entrelaçou os dedos na mão da companheira. Puxou-a e apertou-a em seu colo, com a pouca força que ainda tinha, enquanto as lágrimas de ambas escorriam em meio àquela planície asfáltica desolada. Eu sei, meu bem, eu sei bem. Mas se isso te confortar de alguma forma, não tem nenhuma outra pessoa nesse mundo com a qual eu preferia estar agora. A mulher de cabelos cacheados deixa o colo da companheira e se aproxima de seu rosto, beijando-a com os lábios secos e rachados, compartilhando o gosto salgado dos sentimentos que lhe afligiam. Ficaram naquele meio-fio, aguardando pelo escurecer do céu laranja, juntas até o fim. Então, sejam bem-vindos a mais um Originais. Esse foi meu conto, que teve como base o desafio número 8 ou 9 do sindicato, que era o desafio Fim do Mundo. A proposta era escrever uma história em que o mundo estava prestes a acabar e isso não podia ser impedido. E como os pontos extras, os personagens principais estavam cientes disso. Então, era uma proposta simples, pontos bônus até relativamente ok, né? E na época eu devia estar com zero criatividade mesmo, porque eu meio que burlei e escrevi uma cena do final de Matrix, ao invés de ter escrito um conto propriamente. Provavelmente eu estava sem ideia e deixei tudo para a última hora, acabei escrevendo aquilo. Não gostei também do resultado. Eu lembro que eu não lembro agora o conto do João. Eu lembro que o do Tots era um grupo de amigos se reunindo, alguma coisa assim. Então, recentemente, pensando assim no que eu ia escrever para originais, eu lembrei desse desafio e me veio a cena de um casal, né, de mulheres sentadas no meio-fio conversando sobre esse fim de mundo, né? E eu deixei essa cena, eu só tinha. Que no fim das contas o conto é essa cena em si, né? Eu deixei essa cena dormindo e fui pensando assim, no que elas iam conversar, né? O que você conversaria com alguém sabendo que em 5 minutos o mundo vai acabar. Aí eu tinha pensado numa ideia das pessoas abandonando o planeta e ter toda essa questão do capital, assim, elas não conseguiram pagar por isso e não conseguiram se infiltrar de alguma forma, algo do tipo.
Mas enquanto eu escrevia, essa ideia meio que ficou de lado. Veio. Coisas aconteceram, né, nesse meio tempo, como por exemplo o céu laranja apocalíptico que vem ocorrendo, né? E onde eu moro, todo esse clima cada vez mais seco e a oscilação de temperatura cada vez mais absurda, né? E isso foi me ajudando a montar essa cena, né? Desse céu que não é natural mais, né? Já é um céu todo fodido. E não ter nem essa perspectiva de você enxergar um céu azul no fim do mundo, algo assim, né? Algo que te dê uma tranquilidade. E essa ideia de arrependimento, né? Porque é bem comum de cenas, vamos dizer assim, cenas de despedida, de morte, assim, falar de tudo que eu me arrependi, ou não me arrependo de nada, tal, e ter uma personagem que esteja ou arrependida ou aflita mesmo, né? Eu quis expressar essa aflição e fazer essa brincadeira das duas personagens, a primeira, eu não dei nomes para elas, né? Eu deixei só a de cabelos cacheados e a de cabelo loiro. E essa ideia de que uma hora acha que talvez tenha uma má ideia, a outra contrapõe dizendo, poxa, tá acabando o mundo, então se tu tem mais uma má ideia, por que quer mais uma má ideia? E a outra depois dizer se ainda tinha tempo, se ainda dava pra se arrepender, se isso era idiota, e a outra responder também que tá, é o fim do mundo, então se você quer fazer algo idiota, faça, né? Essa noção de que, tipo, o fim está chegando, né? E meio que se tu quer fazer algo idiota ou não é indiferente, né? Mas que você se sinta aliviado com isso. Essa era a ideia desse conto, dessa cena. Eu quis colocar aqui, no fim, uma ideia sutil de que o mundo estava acabando em partes, né? Vamos dizer assim. Tipo, ela falou que já era a 10ª vez que elas fugiam, então é como se o mundo estivesse acabando aos poucos, né? Seja por estar ficando muito seco, seja por estar ficando um calor insuportável, pelo que for, né? Pelas condições climáticas que foram, não quis me deter no porquê do fim do mundo. Até porque não acho que essa era o interesse do meu conto. Era realmente essa relação dessas duas pessoas em que tem mais 5 minutos ali antes do mundo acabar, né? E por que 5 minutos? Motivo mega filosófico, mega profundo. É uma piada na verdade, é uma piada que fazem comigo. Eu tenho alguns colegas que ouvem CPM 22 e tem aquela música que é Um Minuto para o Fim do Mundo. Se eu não me engano, eu não me importo muito de saber o nome, mas alguma vez em algumas vezes em algumas conversas, eu tentava lembrar o nome dessa música e por algum motivo eu sempre falava 5 minutos para o fim do mundo e eles ficavam tirando sarro da minha cara, o nome estava errado da música, enfim. Então, quando eu fui pensar numa história de fim do mundo, me veio isso à cabeça, então vai, 5 minutos assim, e até por ser um tempo relativamente curto, mas que por experiência própria está sendo um tempo muito longo, né? Eu quis expressar. Acho que nesse conto não deu tanto porque ele é curto mesmo, né? Mas essa ideia de que dá pra você pensar e você conversar e um monte de coisa acontecer em um curto período de tempo. Que é uma sensação que eu venho tendo após o fim do Twitter no Brasil, né? Que é o perceber o quanto tempo eu ficava nessa rede e o quanto parece que o tempo passa mais devagar com isso, né? Essa sensação de que, tipo, quando você tá ali se distraindo, você não vê, né? Mas quando tudo que você tem é só ver o tempo passar, basicamente, parece que é uma eternidade, né? Então eu quis trabalhar essa ideia, né? Também ia adicionar algumas outras coisas, como, sei lá, não ter mais internet para as pessoas postarem, então ter mais sensação de desolação, mas não coube ali no diálogo. Relendo o diálogo eu gostei dele ser curto, sucinto, é realmente como se fosse uma última conversa antes do fim do mundo. Até tentei pensar numa proposta, acho que até uma proposta interessante para microconto, uma última conversa no fim do mundo, né? O que seriam as duas últimas frases que uma pessoa diria uma para outra, seja um casal ou não, nesse caso elas são, né? É um exercício interessante de pensar essa dinâmica, né? Como ela seria.
E é isso, basicamente, o meu conto. Acho que é um conto à altura do desafio da época, né? Não era um desafio tão estruturado quanto os de hoje, mas é um desafio legal e acho que agora sim eu entreguei com uns aninhos de atraso, né? Um conto que daria um debate interessante, daria uma conversa interessante com os meus colegas. Então, fiquei feliz com o resultado e é isso. Fico por aqui com esses originais. Sigam a gente no X, não, né? Sigam a gente no Instagram, que é onde a gente está divulgando nossos episódios. Mandem um e-mail, comentem o que acharam desse conto, o que acham do Originais no geral. E estamos aí até o próximo desafio, Clube do Conto, enfim, o que vier. Até o fim do mundo, meus colegas.